Aqui no Brasil, os debates sobre direitos do consumidor começaram a surgir nos anos 90 com a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor. O documento traz as regras e as orientações que os consumidores deveriam adotar caso se sentissem lesados quando realizam uma compra. Pois é, deveriam, que nem sempre isso acontece. Quem conversa com a gente é o coordenador do PROCON de Maringá, Flávio Mantovani. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, Laine? Você falou no código, está aqui na minha mão. Já tá Esse aí. é o principal, hein? E todas as lojas têm que ter um exemplar, né? Todo comércio. Todas adoram, a gente tem que se lembrar do comércio. A gente fala para as pessoas aqui que saber da lei é um dever de todos nós. Só que você não pode esperar que o cidadão comum pense e lembre, né, do Código de Defesa do Consumidor inteiro. Por isso que o PROCON tem que estar em cima, fiscalizando, lembrando, orientando as pessoas e também, é claro, as empresas. Flávio, apesar de existir desde a década de 90, a gente sabe que tem muita gente ainda que não conhece os direitos que tem, né? Pois é, não conhece. Inclusive, essa é uma pauta constante aqui no PROCON. Qual que é a dificuldade? Por exemplo, aqui a gente tem empréstimos financeiros que não são solicitados, né? Que são nosso carro-chefe, vamos dizer assim, mais de 30% do atendimento. Então, a gente acredita que nem 20% das pessoas que são lesadas procuram o PROCON. Então, a pessoa vê um dinheiro na conta que não é dela, ela não sabe que é um empréstimo, ela acaba pagando essa conta. Tem pessoas que recebem boletos pela internet ou pelo correio que não são dela, e a pessoa acaba pagando, porque, vou pagar isso aqui para não ter problema, né? Então, ela não entende que tem uma legislação por trás, que ela pode vir ao PROCON, que ela pode cancelar esse empréstimo, que ela pode ter o seu dinheiro de volta, ela pode pleitear uma indenização. Então, tem muita coisa que a população não sabe. Outro exemplo disso, a pessoa vai no shopping comprar uma roupa, vê que não tem preço nenhum na vitrine e não sabe que tem que ter o preço na vitrine, enfim. Então, são inúmeras situações aqui onde o consumidor realmente não sabe que ele tem o seu direito. Às vezes eu pego uma peça na mão e está sem preço, eu falo, nossa, isso é de graça, vou levar 5. Falo meio brincando. Flávio, agora, você acha que o brasileiro meio que acostumou com isso, principalmente o pessoal, né, mais velho, a não ir atrás? Deixa, eu vou fazer porque isso acaba sendo um problema muito sério, né? Porque daí as empresas também, se não são ativadas nisso, elas acabam continuando fazendo porque sabem que o pessoal não vai atrás, né? Exato. Eu volto a falar aqui dos bancos mais uma vez, né? A gente tem em todos os setores, né? Desde primeiro até você pensar. Mas nos bancos, por exemplo, se você tem uma demanda lá, a gente atendeu um banco aqui no PROCON essa semana que fez lá 3 mil e poucos empréstimos da cidade, né? Plano de saúde, por exemplo, tem um plano de saúde que tem mais de 1.500 pessoas que tiveram um aumento que não é correto no seu plano de saúde, só que só 20 vieram reclamar, né? Então, se você fizer uma base quanto a isso, o que a empresa pensa? Peraí, se eu vou cobrar a mais de 1.000 pessoas e só 20 ou 30 vão reclamar, então compensa eu fazer errado. Essa é a conta que as empresas, infelizmente, fazem. Não todas, né? As empresas aí do mal, eles fazem. Então, é uma conta que para eles compensa fazer errado se a população não vai atrás. Por isso que é importante. Eu falo sempre aqui que a gente tem que enxergar além do horizonte, né? Então, porque fazer valer o Código de Defesa do Consumidor, isso aqui é o nosso feijão com arroz. Isso aqui a gente tem que ir para a rua, falar com as empresas, atender aqui as pessoas. Agora, o nosso grande desafio é chegar até nas pessoas, né? Fazer com que as pessoas saibam que elas têm o seu direito e fazer com que as pessoas possam ir atrás do seu direito, porque é inadmissível que uma pessoa seja lesada e não vai atrás porque não sabe que tem o direito, ou não quero arrumar briga, não quero arrumar confusão. Ao contrário de outros tipos de direito, eu vou dizer aqui, a pessoa lá bateu o teu carro, né? Você vai pleitear uma indenização daquela pessoa que bateu no seu carro, aquilo é pessoal, é para ela. Agora, quando você fala do consumidor, e a gente abre uma ação aqui e consegue mexer no direito do consumidor e fazer com que aquela pessoa tenha o seu direito correto, a gente não faz só para aquela pessoa, a gente faz para toda a sociedade. Então, o direito do consumidor é muito importante. Então, ele é saúde, alimentação, moradia, tudo no nosso dia. A menos que você mora numa ilha deserta, daquelas desenhos animados que tem um coqueirinho no meiozinho, né? Você está numa relação com você. Flávio, pelo que você tem percebido, a maioria das empresas já está respeitando o consumidor aqui no Brasil como deveria ou ainda falta muito para chegar nesse ponto? Falta muito para chegar nesse ponto ainda, né? Então, a gente tem que fazer uma interação maior, tanto com os veículos de comunicação também, com a internet. A internet hoje, infelizmente, é um campo muito aberto. E aqui no país, a gente tem... qualquer pessoa faz um perfil, por exemplo, numa rede social, faz um site
não tem que ter documento nenhum, cria um e-mail falso, cria uma empresa falsa e aplica golpe nas pessoas e sequer o PROCON consegue localizar aquela pessoa que cometeu esse crime, porque não tem CNPJ, não tem endereço físico. Então, esse campo da internet é muito ruim, né? E as empresas também são consolidadas, empresas físicas, algumas, obviamente, não têm o conhecimento, né? Mas deveriam ter, porque a lei não tem dessa de, eu não conheço a lei, não. A lei todo mundo tem que conhecer, né? Tem mais empresa. Mas a gente vê todos os dias reclamações aqui no PROCON de empresas que fazem vendas casadas, empresas que anunciam produtos que não têm. Então, todos os dias a gente tem isso. Quando a gente vai apurar os fatos, a gente vê que realmente, infelizmente, foi uma má-fé daquelas pessoas. Eu não sabia, mas como não sabia? Né? Todo mundo sabe que dentro da casa não pode. Só que isso acontece todos os dias. Então, isso só vai acabar quando o consumidor realmente se conscientizar e essas empresas acabarem sendo multadas. Aqui no PROCON, a gente sempre costuma dizer que a empresa ela vai fazendo coisa errada até levar uma multa pesada. Depois que ela leva uma multa pesada, ela é obrigada a vir no PROCON para conversar com a gente, aí a gente consegue regularizar. É uma pena isso, né? É claro, deixo bem claro que não são todas as empresas, são parte delas, né? Inclusive, essa semana a gente pegou o selo amigo do consumidor de algumas empresas de Maringá que participaram do programa e essas empresas não têm problema com o PROCON, atendem de maneira correta os seus clientes, então tem muita empresa boa na cidade, mas tem algumas, via de regras maiores, né? Que eu acho que fazem essa conta do passo errado, mas no final compensa. Isso é muito triste, né? E assim, é legal lembrar as pessoas que não importa quanto tempo demore, que ela precisa fazer essa denúncia justamente por isso por aquilo que você falou, que não é só para ela vai estar ajudando toda uma comunidade, né? Pois é, toda uma comunidade. Quando um aposentado que teve um empréstimo na sua conta que ele não pediu e ele perdeu o dinheiro desse empréstimo, está pagando tudo o empréstimo que não é dele, isso está comendo o dinheiro dele, né? Então, todos os meses a pessoa recebe R$ 1.500, R$ 1.300, ele tem R$200, R$300 que somem da sua conta. E ele não sabe, às vezes, ver o seu extrato, e a pessoa de mais idade também não quer mostrar para um familiar o seu extrato. A pessoa é assim, tem gente que não quer mostrar, né? E ela acaba pagando essa conta com vergonha de falar com alguém. E quando ela faz isso, ela incentiva que aquela instituição faça isso com outras pessoas. Então, isso não pode de jeito nenhum. Seja uma coisinha pequenininha, né? Igual a gente costuma atender as pessoas aí que foram lesadas em R$20, R$30, não é pelo valor, né? É pela moralização da coisa. Então, a gente tem que levar isso de uma maneira que as pessoas entendam. Elas têm o seu direito e têm que correr atrás. Porque quando eu corro o direito para mim, eu estou fazendo para você também. Quando você corre atrás do seu direito, você também está me ajudando. Então, as pessoas têm que entender que tudo faz parte de uma corrente. E o PROCON está aqui justamente para isso, para poder atender essas pessoas e acolher essas pessoas. Ele está com uma campanha muito pesada na mídia para poder informar essas pessoas mesmo. Então, a gente aumentou muito os atendimentos aqui. A gente foi para o terminal para buscar a pessoa que está andando de ônibus ali, que são 40 mil pessoas por dia. A gente criou o PROCON em domicílio para ir na casa das pessoas. Então, a gente quer fazer na marra que as pessoas se conscientizem. Porque quanto mais gente conscientizar, vai ter menos problemas aqui no PROCON para a gente resolver, obviamente. Com certeza. Flávio, muito obrigada pela sua participação, viu? Sucesso. Eu que agradeço mais uma vez o espaço que você nos dá, ainda mais hoje, nesse dia 15 de março, que é o Dia do Consumidor. Certo, obrigada.